Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e nosso Pai. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por ter nos protegido, nos guiado, nos livrado, nos abençoado, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Senhor, e nos perdoe, ó Pai, porque somos pecadores. Erramos muito a cada dia, falhamos contigo, falhamos conosco mesmo. Nos perdoe, Senhor, por sermos tão falhos, tão mal agradecidos a Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor. E mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por tudo que tem nos feito, pelo nosso alimento, pelas nossas vestes, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, pelo nosso veículo. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor. E esteja, Senhor, sempre conosco. Não nos abandone, ó Pai. Cada dia mais, Senhor, nos dê sabedoria, nos capacita, Senhor, para podermos caminhar, Senhor, todos os dias, enquanto estivermos aqui nesta terra, ó Pai, para podermos caminhar junto contigo, Senhor. Coloque anjos, Senhor, na nossa vida, mais ainda que o Senhor já tem colocado, ó Pai, para não nos deixar desviar dos teus caminhos, Senhor, para nos proteger de toda a armadilha de Satanás, Senhor, pois sabemos que todo dia Satanás arma suas armadilhas, joga suas sementes em nossos caminhos para tentar nos fisgar. Então, Senhor, continue mesmo, Senhor, nos protegendo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você, Satanás, que tem plantado semente, armado as armadilhas, tentado nos tocar, eu ordeno a vocês agora em nome de Jesus, pega tudo que é de vocês, tudo, ensaca agora, põe nas tuas costas e vaza, sai, bate em retirada, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche este lugar com tua presença, deixa-nos sentir a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode se sentar um pouquinho. Eu hoje fui corrido dia, já vim em Bandeirantes à tarde e tal, e eu sabia que tinha o culto hoje, mas nem passou pela mente, né, de pedir para Deus uma palavra para fazer a abertura. Aí cheguei em casa, já era 6 quase 7 horas, tomei banho, rapidinho, eu vim encerrar, que ele estava no sofá, sentei e falei, nossa, Senhor, preciso de uma palavra para abertura, né? Aí peguei no celular a Bíblia assim, veio Daniel 6,16. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, o salve. Aí quando eu abri o celular, veio essa mensagem. Aí fala, glória a Deus.
Aí, o povo que estava em volta de Daniel e o rei Nabucodonosor da época, planejaram para que Daniel caísse numa armadilha. Armaram uma arapuca para Daniel. E Daniel, um homem de Deus, um profeta, foi provado. Por que Deus não livrou ele da cova? Imagina um apuro. Você saber que você vai ser jogado numa cova cheia de leões. E ali, em diante, jogou, virava churrasquinho. E Daniel teve que passar por essa prova. Foi jogado e nada aconteceu. Assim, irmãos, nós também, muitas vezes, somos jogados em covas, não de leões, mas em apuros, dificuldades. Mas Deus, muitas vezes, Ele não nos livra, como também Ele fez com Daniel, né? Ele não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Entenderam, né? Ele não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. E assim em nossa vida, diariamente, nós entramos numa dificuldade. Eu, muitas vezes, murmurei para Deus, quando eu era mais ignorante um pouco. Ainda sou ignorante na palavra, mas quando eu era mais ignorante um pouquinho, eu murmurava muito para Deus. Uma época que nós quebramos, estava dentro da cova do leão. Eu via pessoas do mundo, pessoas até que se drogava, pessoas, né, que se prostituía aí e bagunçava, e tinha uma vida mais, aparentemente, entre aspas, né, mais abençoada que a minha financeiramente, em tudo. E eu murmurava: Senhor, eu vou no monte, eu sou dizimista, e estou comendo miojo só, naquela época. Malemar tem um Fusca velho para andar, morava numa casinha de madeira cheia de raposa. Eu murmurava para Deus: Senhor, por que eu busco o Senhor e estou, né, vamos pôr, na cova do leão? E esse povo do mundo tem coisas em abundância. Mas eu não via que Deus não me livrou da cova, mas me livrou na cova. Hoje eu tenho, graças a Deus, muitas coisas eu vejo, né, como que Deus livra, que nem o ano retrasado aí, eu na sala de cirurgia, eu fui entregar minha vida para Deus, né, porque os médicos já falaram que eu corria um risco de podia ficar tetraplégico, paraplégico, ou sair morto, ou sequela. Naquele momento que eu fechei o olho, eu vi, eu já testemunhei aqui, né, cheio de anjos naquela sala, de touca, máscara e luvas. E eu perguntei o porquê desses anjos com máscara, touca e luva. Aí aquela voz me falou: porque eles vieram para me curar e não para me levar. E ali eu vi que Deus me livrou na cova, mas não da cova. Eu tive que passar por aquele momento. Talvez é para hoje, né, estar dando testemunho do que Deus pode fazer. Então, irmãos, não murmurem. Está passando por dificuldade? Talvez é que você tem que entrar na cova. Mas se você tiver fé, continuar buscando Deus, você pode ter certeza que Deus vai te livrar na cova. Amém? Nós temos muitas vezes que passar por provações
para testar a nossa fé. Que adianta vir na igreja, mas na hora da tribulação, você falha. Então fica firme. Vem prova, dá glória a Deus. Vem bênção, glória a Deus. Em tudo, dai graça. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Ó, Deus me deu uma visão aqui e o Lu confirmou neste louvor agora. Então, até arrepio. Confirmação de Deus. Eu vi bastante gente com as mãos erguidas assim e chovendo pó de ouro. Subi aqui, o Lu toca esse louvor. Vai chover bênçãos. Este ano, não tome posse de crise. Tome posse de Cristo. Porque mais que o povo fala que vai ter crise, deixa para quem quer. Toma posse de bênção. É um ano de vitória. Amém? Malaquias 3:10. Olha lá, ó. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não mandei ninguém sentar, todo mundo de pé de novo. A não ser que você queira entrar em crise, fique sentado. Se quer um ano de bênção, fique de pé. E levanta a tua mão direita para cima em forma de receber assim, ó. Senhor, o Senhor me mostrou aquela chuva de pó de ouro. Em seguida, o Senhor usou o nosso levita para confirmar em louvor, ó Pai. Então aqui, Senhor, com a mão direita estendida ao céu, nós tomamos posse, Senhor, desta chuva em abundância sobre nossas vidas, Senhor. Que este ano, Senhor, nós não queremos crise, nós queremos Cristo. E quem quer Cristo não tem crise, mas sim chuva de abundância em nossas vidas. Então nós tomamos posse, em nome de Jesus, das tuas promessas, como o Senhor disse ali em Malaquias, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre nós bênçãos e bênçãos sem medidas. Então, Senhor, aqui nós tomamos posse, Senhor, das tuas bênçãos. E nós, em nome de Jesus, amarramos, repreendemos e jogamos por terra toda maldição, todo espírito de pobreza, espírito de dívida, por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tomamos posse mais uma vez das tuas bênçãos. Queremos riqueza, Senhor. Por mais que tudo que é ouro, prata, aqui vai ficar. Nós queremos primeiramente a salvação. Mas, enquanto estamos aqui, Senhor, nós queremos desfrutar do melhor. Nós queremos viver o melhor, ó Pai, para Ti, para dar testemunho de Ti, ó Pai, para trazermos dízimo e oferta na Tua casa, para que nunca falte mais, ao contrário, para que tenha abundância, para podermos ajudar aquele que necessita. Então, Senhor, usa-nos, Senhor, na Tua obra e nos abençoe grandiosamente em todas as áreas este ano. Que este ano só venha perder para 2026, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais palmas para o Senhor Jesus. Pai, nós entregamos, Senhor, aqui
nossos dízimos e ofertas. Então, Senhor, que cumpra mesmo a Tua palavra sobre nossas vidas, Senhor. Que as janelas do céu se abram sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha usar agora a Tua serva, ó Pai, para trazer aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ó Pai. Não deixa nada sair da carne dela, Senhor, mas que tudo que sair dela venha do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o pastor Edmar estava lendo sobre Daniel, nós vemos que como Deus guarda, como Deus cuida, como que Deus livra aqueles que são fiéis a Ele. E ali na vida de Daniel nós vimos que foi assim. Daniel, ele estava na Babilônia, foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra distante. E praticamente eles estavam sem nenhuma esperança. Eles tinham a promessa de Deus que eles iam voltar para Jerusalém. Mas ali, eles longe, toda a adversidade contra eles. E assim como o pastor Edmar falou, armaram uma arapuca para ele. Mas por causa da fidelidade, Deus guardou ele naquela cova. Assim como Deus guardou Sadraque, Mesaque, Abidnego também na fornalha. E assim Deus é com cada um daquele que é fiel com Ele. Porque a palavra de Deus ela é fiel. A Bíblia diz lá em Jeremias que Deus ele vela para a palavra dele se cumprir na nossa vida. Então o que nós temos que fazer é nos esforçar para aprender cada vez mais de Deus. Nos esforçar para viver uma vida... Não quer dizer que... Quando a gente fala assim, não quer dizer que nós somos perfeitos. Aí nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. Para que o Senhor possa operar na nossa vida, para que Deus possa agir na nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência no nosso coração. Lembrar, da mesma forma que Deus livrou Daniel na cova dos leões, nós temos a promessa de Jesus que Ele vai nos livrar do dia de grande angústia e tribulação que está para vir sobre o mundo inteiro. Então, por isso, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscar o Senhor com todo o nosso entendimento. E quando a gente começa a parar para pensar, assim como o livramento que Deus deu para Daniel. Pensa na sua vida. Como que você era antes de entregar a tua vida para Jesus? E como que você está hoje? Aí nós vamos pensar nas situações, nas circunstâncias e momentos que nós passamos. Nós vamos ver como que a mão do Senhor foi fiel para conosco. Como que Deus nos livrou, como que Deus cuidou, como que Deus guardou. Nós vamos ver a fidelidade de Deus. Então, assim, nós vamos ver que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos observando como que a nossa vida mudou. Assim como o pastor Edmar falou que no passado ele murmurava porque via o ímpio se dando bem e ele ali se dando, né, comendo miojo. Comendo miojo, dividindo a cama com a raposa. Então, mas a gente vê que Deus é fiel, porque nós vamos entender que as coisas não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Porque nós queremos para ontem. Mas nós temos que aprender nessa caminhada. Nós temos que aprender. E uma coisa que nós temos que aprender mais do que nunca é acerca do pecado. Nós precisamos entender porque quando a gente olha para a nossa vida e olha hoje como que está, então nós temos que entender como que o pecado ele escraviza o homem. Por isso que quando, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos, que era um doutor da lei, conhecia muito bem a lei, ele foi encontrar com Jesus de noite. Porque ele, sendo quem ele era, ele não podia ser visto com Jesus. Então ele foi escondidinho. E ele achando que sabia tudo, aí Jesus vai falar para ele que ele precisava nascer de novo.
E Jesus estava falando para ele acerca de coisas espirituais. Daí Nicodemos pensando em coisa terrena, mas Deus, Jesus, eu já sou um homem, como é que eu vou voltar na barriga da minha mãe e nascer novamente? Mas Jesus está falando do quê? De um novo nascimento, porque a Bíblia fala que a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o único Senhor, que Jesus é o único Salvador, a palavra também fala que se a gente confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Jesus é o Salvador, aí nós somos salvos. Então, a partir daí, é um novo nascimento. E por que que nós temos que nascer de novo? O que que aconteceu? Porque quando a gente não tem entendimento da Bíblia, acredito que todos nós, o que que a gente pensava no passado? Ah, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas, na verdade, o que que a Bíblia fala? Que todos pecaram. Não tem um nessa terra. Todos pecaram. Aí, por que que todos pecaram? Lembrar de Adão e Eva. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, o que que aconteceu? Ali, quando nós lemos a história, nós vamos ver que os dois, todos os dias, Deus passava ali no jardim e batia um papo com eles. Deus sentava, batia um papo com Adão, conversavam. Então, eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham intimidade. Mas, a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, aí o que que aconteceu? A partir daquele momento, o pecado entrou neles e desde então eles ficaram separados de Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Então, por causa daquele pecado de Adão e Eva, toda a humanidade ela herdou aquela natureza pecaminosa. Sem exceção, toda a humanidade pecou. Então, como todos sabem, minha mãe faleceu recentemente e tem uma vizinha dela lá, que é uma vizinha muito assim, aquela pessoa simples, né? Aí toda vez que ela vem conversar comigo, ela fica assim, ai, a dona Jandira, ela era muito boazinha, ela tá no céu porque ela era muito boazinha e não sei o quê, tá. Aí eu falei, fulano, é o seguinte, bondade, porque a pessoa pensa que por ser bonzinho, vai para o céu. Ai, a dona Jandira está no céu, porque ela era boazinha. Eu falei, fulano, é o seguinte, a Bíblia fala, eu vou falar para você, falei, ainda eu elogiei ela assim, né? Eu vou falar para você, porque a senhora é muito religiosa, e a Bíblia fala assim, que bondade não salva ninguém. Quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, eu falei assim, lê na tua Bíblia depois. Lá vai falar de um homem, esse homem era muito bom. Era um homem, um cidadão exemplar. Ele era justo, ele era correto, ele era honesto, ele orava a Deus, ele dava esmola. Era um cidadão exemplar. E com toda a bondade, com toda a honestidade daquele homem, ele precisou ter um encontro com Cristo. O Espírito de Deus falou para Pedro, vai lá e prega para Cornélio, que ele precisa conhecer Jesus. Então a gente tem que entender que bondade não salva ninguém. Por mais bonzinho que a pessoa seja, ela precisa reconhecer que Jesus morreu por ela e que ela tem a natureza pecaminosa. Porque a Bíblia fala, todos pecaram. Quando fala todos, é porque não tem exceção de ninguém. Todos é todos. Ô Su, faz favor, abre para nós lá em Romanos 3, 23. A carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos. Então, olha bem. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, esse todos não tem exceção. É todos, é todos. E agora, como é que nós vamos nos aproximar novamente de Deus? É através do novo nascimento. É reconhecer que nós somos pecadores, que nós fazemos parte desse grupinho aí, que nós estamos afastados da presença gloriosa de Deus e que nós precisamos ter um encontro com Cristo, nós precisamos nascer de novo. E o que é o novo nascimento? É a gente reconhecer que aquela morte de Cristo lá na cruz foi para nos salvar. Como eu já comentei várias vezes com vocês, quando eu era pequena, que eu assisti o filme de Cristo,
via Jesus indo para a cruz, Jesus sofrendo, o pessoal escarnecendo dele. Eu não tinha entendimento, eu ficava, ai, coitadinho, coitadinho. E no meu entendimento, na minha esperança, ia chegar um bom mocinho lá e salvá-lo daquela cruz e tirar ele de lá. Mas a gente não tinha entendimento que aquela morte de Cristo foi para nos salvar. E a gente tem que entender também que ninguém prendeu Jesus, ninguém capturou ele de forma inesperada. Ele se entregou para cumprir o propósito de Deus. Para quê? Para que através daquela morte, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós tivéssemos salvação. Então nós temos que ter essa consciência que sem Jesus, sem ter um relacionamento pessoal com Cristo, ninguém vai para o céu. Ninguém vai virar estrelinha. A Bíblia é bem clara, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados da presença de Deus. Então nós temos que entender agora. E agora, o que eu faço para me aproximar novamente de Deus? É entregar a vida para Jesus. Aí nós vamos ver pela Bíblia que esse entregar a vida para Jesus não é simplesmente, você aceita Jesus? Aceito. E continuar levando a vida de qualquer jeito. Não, a palavra de Deus ela é bem clara. Nós temos que nos esforçar para em tudo fazer a vontade de Deus. Porque a partir daí, não é mais do nosso jeito. Jesus mesmo fala, aquele que me ama faz a minha vontade. Então nós temos que entender que a partir do momento que nós temos esse novo nascimento, e por que o novo nascimento? Porque Jesus também falou para Nicodemos que quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar, nascer da água. Jesus fala, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra de Deus que vai nos lavar. A palavra de Deus que vai nos limpar. Vai nos limpar de quê? Vocês já observaram, por exemplo, cada um de nós viemos para Jesus com uma idade. Um veio mais cedo, outros tiveram o privilégio de crescer no caminho do Senhor, outros veio com 30, outro veio com 20, outro veio com 15, outro veio com 40. Ao longo desses anos, o que foi que nos moldou? Nós fomos moldados pelo mundo. Nós não fomos moldados pela palavra de Deus. Nós fomos moldados de acordo com o costume desse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, não se conforme com esse mundo, mas renova a tua mente com a palavra de Deus. Por isso nós temos que ler a Bíblia, por isso nós temos que aprender de Deus. Porque assim como a pastora Edmar falou, tem muitos diagnósticos de ser um ano terrível. Até eu já ouvi vários pastores falando que vai ser um ano muito terrível para quem não está no caminho do Senhor. Porque quem serve a Deus pode estar a crise que for, mas o Senhor guarda, o Senhor provê. Nós temos isso na Bíblia, nós temos vivido isso. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O meu justo vai viver pela fé. Mas para quem não está andando no caminho do Senhor, as perspectivas para 2025 são terríveis. Terríveis. Então, por isso nós temos que cada vez mais buscar a Deus, não só por causa disso, mas pensar no principal que é a nossa salvação. Lembra que Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, não é de qualquer jeito que uma pessoa vai entrar no reino de Deus. Nós temos que dia após dia estar aprendendo, dia após dia estar nos despindo do velho homem, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar cada vez mais e transformar a nossa vida. Aí a partir do momento que nós temos esse novo nascimento, vai ser natural nós sermos transformados dia após dia. Nós vamos sendo libertos da nossa maneira de pensar, nós vamos ser libertos das nossas prisões emocionais, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Quantas vezes já conversei com pessoa, como que o medo aprisiona a pessoa? Quando a gente vê que uma pessoa não conhece Jesus, não tem uma intimidade com o Espírito Santo,
como que as pessoas vivem aprisionadas. As pessoas vivem, hoje mesmo, o que tem assolado a humanidade? Depressão, síndrome do pânico, tudo isso é prisão emocional que a pessoa vive. Porque Jesus fala que a partir do momento que a gente conhece Ele, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus, Ele veio para nós termos vida e vida em abundância. Jesus, Ele quer nos livrar de tudo isso. Assim como Ele livrou Daniel lá na cova dos leões, Ele também quer livrar a pessoa. Ele quer livrar do medo, quer livrar do desespero, quer libertar dessas prisões emocionais, quer libertar de enfermidade, Ele quer libertar de depressão, de opressão, síndrome do pânico. Ele quer libertar de tudo isso. Mas a pessoa tem que ir até Ele, tem que entender que depende do Senhor. Tem que entender que em Cristo Jesus nós somos totalmente livres. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu acredito que eu já contei para vocês como que eu era medrosa. Antes de entregar a minha vida para Jesus, antes de eu entender acerca de Cristo, pensa numa pessoa medrosa. Misericórdia, eu era muito medrosa, extremamente medrosa. Aí, a partir do momento que nós começamos a ir para a igreja, começamos a fazer estudo bíblico, aí a gente vai tendo uma vida de oração, vai aprendendo de Cristo, vai aprendendo, vai orando, vai buscando mais, aí o Espírito Santo vai entrando, vai nos enchendo. Aí vai acontecendo circunstâncias que você vai pensar, nossa, eu não fiquei com medo daquilo. Nossa, você vai pensar, meu Deus, olha, se fosse no outro tempo, né? Para quem não sabe, uma das maiores provas assim, que eu teve um dia que o esposo de uma amiga minha faleceu. E como é a nossa casa lá próximo da Capela Mortuária, e eles moravam lá no IBC, eu falei, deixa, né, que eu vou lá. Isso era quase 2h da manhã. Eu falei assim, deixa que eu vou lá ver se o corpo chegou, daí eu aviso vocês. E quando eu cheguei na Capela Mortuária, eles estavam acabando de ajeitar o defunto lá e tal. Só que tinham 5 ou 6 homens lá. E eu achei que eram os amigos dele, aguardando o defunto chegar também. E nisso, o rapaz era tão novo, 34, 35 anos, e eu fiquei assim, admirada, olhando para aquele rapaz morto ali, não acreditava que ele tinha morrido. E fiquei assim, admirada. E de repente, né, o rapaz da funerária fala, olha, tem café lá, depois vocês podem fazer e tal. Eu falei, tá bom. E eu lá olhando para o rapaz. Isso era 2h da madrugada. Para quem conhece a Capela Mortuária aqui, era lá do lado de baixo. E naquela época não era iluminada como é nos dias de hoje. E eu fiquei ali olhando para o rapaz, eu fiquei olhando. Quando eu virei para trás, cadê todo mundo? Eu estava sozinha com o defunto, 2h da manhã. Aí eu olhei para aquele defunto ali, olhei para a escuridão lá embaixo, igual nos filmes de terror, aquelas árvores faziam assim, nhé. Falei, claro, a gente sabe que o defunto não vai fazer nada, mas é uma sensação tão esquisita. Aí eu falei, Jesus, eu estou sozinha aqui, né? Liguei para eles calmamente, olha, o corpo já chegou, tá bom? Ai, tá bom. E eu fiquei lá. Aí eu comecei a cantar, comecei a orar, porque o diabo ele vai querer usar circunstâncias para colocar medo. Eu comecei a orar, comecei a cantar e comecei ali a glorificar a Deus e tal. E eu fiquei tranquila. O meu irmão falou, pelo amor de Deus, se fosse eu deixava o defunto sozinho lá e saía correndo. Então aí eu fui ver que foi uma circunstância de que o Senhor me libertou daquele medo. Porque aquilo que a gente fala, ter um pouquinho de medo é bom, porque o medo ele vai muitas vezes nos impedir de fazer loucura. Por exemplo, se a pessoa é cautelosa, ela não vai pegar um carro e sair a 200 por hora numa curva, que ela vai se arrebentar. Então o medo, em parte, ele é bom, mas o medo em excesso, tudo em excesso nos aprisiona, tudo em excesso nos faz mal. Então, o medo que eu tinha, ele era tão terrível que ele me aprisionava. Para vocês terem uma noção, eu estava voltando da escola uma certa vez, e uma caneta minha caiu no chão, era umas 10 e pouco da noite, eu estava sozinha, eu não tive coragem de abaixar para pegar minha caneta, porque na minha cabeça eu ia levantar e dar de topo com um monstro. Então, o medo me aprisionava. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a buscar, aprender, a conhecer mais o Senhor, glória a Deus, eu fui liberta desse medo e de tantas outras coisas mais.
Por isso que a palavra fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Conhecereis a verdade nos libertará. Então nós temos, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Por isso nós temos que conhecer de Jesus. Conhecendo a Cristo, o Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai nos dar discernimento, vai nos livrar de fazer muita burrice, muita coisa errada. Então nós precisamos conhecer de Cristo. E a partir do momento que a gente tem esse novo nascimento, nós temos esse encontro com Cristo, nós vamos passar a entender todas essas coisas. Porque se nós não tivermos essa consciência, quanto a isso, a Bíblia ela é bem clara. Como eu estava falando acerca de Adão e Eva, do pecado. A partir do momento que eles se afastaram de Deus, conforme nós lemos ali, todos pecaram e afastados da presença gloriosa de Deus estão. Então, com aquele ato de Adão e Eva, a humanidade toda herdou essa natureza pecaminosa. O pecado, ele veio sobre toda a humanidade. Então, por isso que hoje nós temos, por isso que Jesus veio, morreu naquela cruz, pagou pelo nosso pecado. A partir de agora, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e entendemos que Jesus é o único Senhor, e Jesus pagou pelo nosso pecado, aí sim a Bíblia vai dizer que nós somos nova criatura. E a palavra fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que a gente fez de errado no passado, a partir do momento que a gente pede perdão, eis que tudo se fez novo. A palavra também fala que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também o Senhor nos separa das nossas transgressões. Então, o único meio de nós estarmos livres dos nossos pecados, das nossas transgressões, é entregando a vida para Jesus. E nós vamos ver que não existe em cima do muro. Como eu sempre pensava, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, está tudo certo. A Bíblia aqui, olha, todos pecaram. Todos é todos, não tem distinção. Aí logo em seguida vai falar, o salário do pecado é a morte. Abre no 6:23, tu fazendo um favor, dá um pulinho aí. 6:23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia fala de morte, morrer, todo mundo vai morrer. Isso é fato. Todos vão morrer. Mas quando a Bíblia se refere à morte, está referindo à separação eterna de Deus. Porque lá em Apocalipse fala, essa é a segunda morte. E qual que é a segunda morte? É o lago de fogo e enxofre. Porque a Bíblia também ela é bem clara, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então vai ter lá um livro de presença. E a Bíblia também fala em Apocalipse 20, aquele cujo nome não for encontrado inscrito no livro da vida, esse vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que essa é a segunda morte. E dali saber que não tem mais jeito. A partir dali, acabou toda a chance do homem. Por isso que a Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Então, meus amados, nós temos que ter essa consciência que todos nós pecamos por causa da herança pecaminosa de Adão e Eva. Todos nós herdamos. Mas a partir do momento que a gente reconhece, nós temos que reconhecer. Nós não podemos justificar. Porque às vezes faz uma coisa errada, a gente quer justificar. Mas eu fiz isso por causa do meu marido, eu fiz isso por causa do fulano. Mas eu fiz isso porque não sei o quê. É reconhecer. Senhor, tem misericórdia, eu errei, eu pequei. Eu não deveria ter agido assim. A partir do momento que a gente reconhece o nosso erro, o Senhor nos perdoa. E mesma coisa, nós temos que reconhecer que nós fazíamos parte daquele grupinho, que todos pecaram. E não tem outro jeito de entrar no reino de Deus a não ser por meio de Jesus. Porque Jesus ele veio, ele pagou pelo nosso pecado e a partir de então nós temos livre acesso a Deus. Nós fomos reconectados novamente com Deus.
Nós somos reconectados. E ali, então, olha, o salário do pecado é a morte. Então, quem não se conscientiza que é pecador, quem não se conscientiza que precisa de Jesus, a recompensa dele já está escrito, é a morte. E essa morte é separação eterna de Deus. É separação eterna de Deus. Por isso que Jesus veio. Assim como Deus livrou Daniel na cova dos leões, o juízo de Deus também virá sobre a terra. A Bíblia fala muito do dia da ira do Senhor. Então, hoje em dia, o que acontece? As pessoas, por não conhecer, o que nós temos visto? Vai vivendo de qualquer jeito, vai fazendo aquilo que bem quer. Muitos até acham, essa história de Jesus, isso aí é conversa fiada. Quanto tempo que eu escuto isso? Mas Deus, Ele falou, o Senhor prometeu que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora. Ai daquele que não reconheceu que é pecador. E nós temos que entender também que o relacionamento com Cristo é pessoal. Não adianta eu pensar que porque meu marido é crente, eu vou pegar rabeira. Eu vou entrar de acompanhante. Não adianta o filho pensar que porque os pais são crentão, vai entrar na companhia dos pais. Não adianta o esposo achar que porque a esposa é crentona, que vai entrar junto. Nós vamos ver na Bíblia que a salvação é individual. Então, cada um precisa ter o seu relacionamento pessoal com Cristo. É individual. Jesus, ele veio para a igreja, nós temos que fazer parte da igreja e reconhecer que é relacionamento pessoal com Cristo. A Bíblia é bem clara, todo aquele que nele crê não será confundido. E também lá em João 1,12 fala que quem nele crê se torna filho de Deus. Então nós precisamos nos tornar filho de Deus, entender isso. Entender que nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, faz favor, vai lá para nós, Su. Deuteronômio, capítulo 11, quando Deus está falando, ali Deus está falando acerca das bênçãos e das maldições. As bênçãos para aqueles que obedecerem, abre a partir do verso 13. Deuteronômio 11. Então aqui o Senhor está falando das bênçãos. Se você obedecer atentamente a minha voz, essas bênçãos te alcançarão. Mesma coisa, 2025 é um ano, pelo que nós temos ouvido, vai ser um ano muito terrível. Mas se você obedecer à voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos contidas aqui na palavra vai te acompanhar. É promessa de Deus. Aí no verso 13 diz assim, olha: portanto, se vocês obedecerem à lei que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor vosso Deus e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então ele dará a chuva. Ele vai falar da bênção que ele vai dar. Aí, eu quero pegar, deixa eu só achar aqui isso. Deixa eu só... eu quero achar o benefício da desobediência aqui, pera lá. Deixa eu ver que eu tinha marcado aqui. Abre o 8 também, Su. No 11 mesmo, verso 8. Para a gente ver que é tudo. Deixa eu ler. Pode deixar aí que eu vou ler nessa versão aqui. Portanto, guardem todo o mandamento que eu hoje lhe ordeno, para que vocês sejam fortes. Vejam bem, guardar todo o mandamento. Então, nós temos que servir a Deus por completo, não é pela metade, não é fazendo aquilo que a gente acha, aquilo que eu acho que sim, aquilo que me cabe, aquilo que me dá vontade. Então, ele fala de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Então, nós temos que aprender de Deus para guardar, para nos esforçar para fazer em tudo a vontade de Deus. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Porque por nós mesmos nós não somos capazes.
Depender do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais sensível ao pecado nós estaremos. Pode observar, quando a pessoa não está nem aí com Deus, ela faz aquilo que ela bem quer, vive do jeito que bem quer e acha que está tudo certo. Mas à medida que nós estamos aprendendo do Senhor, qualquer coisinha que a gente faz, puxa, como é que eu fui fazer isso? Senhor, tem misericórdia de mim. Então nós temos que estar atento a esse todos, guardar todos os mandamentos do Senhor. Para a gente entender que não é viver uma vida de qualquer jeito. Entender que não é fazer aquilo que a gente bem quer. Aprender de Deus para nós conhecermos qual é a vontade dele para a nossa vida. E saber que ele tem plano, tem propósito para cada um de nós. Cada um de nós somos um instrumento precioso na mão do Senhor. Cada um. Às vezes a pessoa pensa que é só o pastor, que é só a liderança, que é só o fulano. É para todos. A bênção é para todos. O propósito é para todos. Deus quer usar cada um de nós. Por isso nós somos um corpo. É igual no nosso corpo. A mão tem uma função, o pé tem outra função, o olho uma função, o ouvido outra função. Então cada um de nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Por isso nós temos que aprender de Deus. Aprender para nós sermos útil para o reino de Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Que quanto mais cheio do Espírito Santo, nós vamos estar mais sensível à palavra de Deus, para que a gente possa estar atento para guardar todos os mandamentos do Senhor. Guardar todos. Aí a gente vai estar atento, qualquer coisinha que a gente pisar na bola, o Espírito Santo vai acender a luzinha lá. O que você está fazendo? Senhor, tem misericórdia. Igual a Carminha um dia, deixa eu usar o exemplo dela. A Carmen um dia foi levar a amiga na rodoviária, chegou lá, o ônibus já tinha partido, a Carmen teve que sair correndo atrás do ônibus e ela ficou com vontade de xingar aquele motorista de tudo quanto é nome mais um pouco. Aí o pastor falou para ela, mas e o Espírito Santo? A Deus e o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos convence. Por isso que a Bíblia fala que quem peca contra o Espírito Santo, esse não vai ter perdão. Por quê? Quem pecou contra o Espírito Santo é porque o Espírito Santo não está mais nele. E se o Espírito Santo não está mais nele, então ele não vai ter como ser convencido. Porque quando nós erramos e percebemos que erramos, é porque o Espírito Santo está ali cutucando. O Espírito Santo está ali falando, nos convencendo. Mas quando a pessoa não está nem aí, ela vive do jeito que ela bem quer, e nós vamos ver pela Bíblia que essa pessoa está completamente sob o domínio de Satanás. E Deus, ele quer agir, só que a pessoa tem que querer. Então, por isso nós temos que entender essa questão de nós nascermos de novo, procurar aprender do Senhor, procurar aprender da palavra, entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar. E para quem não entrar, vai ser a notícia mais trágica que a pessoa vai ouvir na vida dele naquele último dia, porque a Bíblia ela fala em todo o tempo do dia da ira do Senhor. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse verso 14 e 15. Vamos colocar lá, Su. Porque o pecado gera morte. E aonde que a morte vai ser lançada? Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então quem não creu em Jesus, quem não entregou a vida para Jesus, quem não se esforçou para viver uma vida que agradasse a Deus, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E para onde que a morte vai? Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E de lá ninguém mais vai sair. E no verso seguinte vai dizer assim, no 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então essa vai ser a notícia mais trágica que a pessoa teve na vida dela. E aí saber que vai ser tarde demais, que não tem mais jeito. Então por isso nós temos que... Aí você fala, mas você vai falar disso sempre? É só sobre isso que a Bíblia fala.
Não tem como a gente pensar no outro assunto. A Bíblia fala de salvação. A Bíblia fala de vida eterna. A Bíblia fala que Jesus quer nos salvar. Jesus quer nos libertar. Jesus morreu para nos dar uma vida e vida em abundância. Mas se o homem não quiser, infelizmente Deus não pode fazer nada. Tudo que o Senhor nos deu, conforme fala lá em Pedro, Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Mas se o homem não quiser, infelizmente Deus não vai obrigar a pessoa a aceitar. Como eu disse, a pessoa que tem que reconhecer que ela é pecadora, reconhecer que ela precisa de Cristo, reconhecer que sem Cristo ninguém vai entrar no céu. Ninguém. Como Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então, meus amados, quando a gente fala isso, é muito sério. É muito sério, porque quando nós falamos da volta de Cristo, a impressão que dá é que a pessoa acha que não vai acontecer. Tudo bem, pela Bíblia nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento, pelas circunstâncias do tempo. E outra coisa, a pessoa pode morrer a qualquer momento. Quem de nós aqui pode garantir 100% que vai estar vivo amanhã de manhã? Ninguém. Então, por isso que é uma decisão que tem que ser tomada hoje. Acordar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, como ele fala aqui, olha, se alguém não foi encontrado inscrito, então por isso nós temos que tocar nessa tecla da salvação. Que bênção ver ali que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas a Bíblia também fala Jesus mesmo fala, lá em Marcos 13, de um período terrível que está para vir sobre a terra. Mas se você guardar a palavra da minha lei, eu também te guardarei. Vamos lá no capítulo 3, verso 10, Su. Esses versículos têm que estar cravados no nosso coração. A promessa do Senhor tem que estar cravada no nosso coração. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Promessa de Jesus. Você tem obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova todos os povos da terra. Deixa eu ler nessa Nova Almeida atualizada. Você guardou a palavra da minha lei, a palavra da minha perseverança, ou seja, você guardou todos os meus mandamentos que aqui eu tenho escrito para vocês. Por isso eu também te guardarei da hora da provação. Lembram? Deus não guardou Daniel da cova dos leões, mas guardou Daniel na cova dos leões. Agora Deus ele vai nos guardar da hora. O que isso representa? Que ele vai nos tirar para que a gente não sofra esse tempo terrível que está para vir sobre o mundo inteiro. Por isso eu também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E olha o alerta do Senhor. Venho sem demora. Venho sem demora. Várias vezes aqui em Apocalipse, Jesus repete, venho sem demora. Por isso nós não podemos brincar. Nós não podemos fazer de conta que a gente é crente. E aqui em Apocalipse, Jesus também fala que aquele que é morno, ele vai vomitar da boca. Porque Deus, assim como nós falamos uma das quinta-feiras aqui, nada está escondido aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos, desde que seja lá no mais escondidinho, do escondidinho, do escondidinho. Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Então nós temos que tomar um posicionamento diante de Cristo. Tomar um posicionamento. Saber que Jesus vai voltar. E se a gente não tiver firme com o Senhor, a pessoa vai ficar. A pessoa vai ficar, aí ele vai passar esse tempo terrível que está marcado aí para vir. E, infelizmente, não tem mais nada que... Deus não pode fazer mais nada. Porque a decisão ele deveria ter tomado quando ele teve tempo, mas não tomou. Infelizmente, não tem mais jeito. E tem uma coisa, tem pessoa que às vezes pensa que depois que ele morreu, alguém pode dar um jeito, pode mexer com os pauzinhos ali para ele, vamos dizer assim. A morte sela o destino da alma. Hebreus capítulo 9, verso 27, faz favor. Então nós temos que entender, amados, que é muito sério o negócio.
Nós temos que falar de salvação, temos que falar de pecado, temos que falar da vinda de Jesus, porque é o mais certo que vai acontecer. Hebreus capítulo 9, verso 27. Veja o que diz aí. Para quem pensa que depois que você morreu, dá jeito, tem como alguém fazer alguma coisa por você. E assim como a homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, depois que a gente morre, ninguém pode fazer mais nada por nós. Mas olha a promessa maravilhosa. Assim também, Cristo tendo... O verso seguinte, Su 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez por toda para tirar o pecado de muitos, porque muitos daqueles que creem, porque nem todos creem, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecado, porque o pecado ele já tirou com a sua morte na cruz do Calvário, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqueles que esperam por ele. Então, por que o crente tem que cada vez mais se esforçar para santificar, se esforçar para viver uma vida reta, se esforçar para buscar cada vez mais a Deus, para ser cheio do Espírito Santo? Porque com essas atitudes, nós estamos mostrando para Deus que nós estamos esperando nele. Porque por exemplo, se eu sei que eu vou receber uma visita, o que a gente faz? Vai procurar colocar a casa em ordem, vai arrumar o quartinho da bagunça, a gente vai colocar a casa em ordem, não vai? Ninguém recebe uma visita com a casa toda bagunçada, né? A gente dá um jeito, se vira, arruma, nossa, fica tudo certinho. O Dorival mesmo, toda vez que eu limpo a casa, ele, não vai bagunçar de novo, hein? Aí a casa fica organizadinha. Mesma coisa, se nós estamos esperando no Senhor, se nós estamos aguardando no Senhor, nós vamos nos esforçar para fazer em tudo a vontade dEle. Porque lá em Marcos ele fala, para que o Senhor não te pegue inesperadamente. Inesperadamente. Então, todo dia é dia da gente buscar a Deus. Todo dia é dia de nós nos santificarmos. Não vamos ficar nessa. Ai, a semana que vem eu vou para a igreja. Ou às vezes a pessoa, ai, no próximo batismo eu batismo. Ai, no próximo isso eu falo. Não, no próximo culto eu aceito Jesus. Não, no próximo culto eu me conserto com Deus. Não, no mês que vem eu faço. Louco, você não sabe o que vai acontecer amanhã? Então o nosso dia é hoje, porque amanhã nós não temos e nem sabemos se vamos ter. Por isso nós temos que estar atento, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós não podemos ser pegos de surpresa. Por isso que em todo o tempo nós temos que estar batendo nessa tecla, para nós não cairmos no comodismo. Porque o que nós temos visto no mundo hoje, as pessoas vivendo de qualquer jeito, vivendo como se não houvesse amanhã, vivendo no oba-oba, sem nenhum temor a Deus. Mas olha que a palavra fala, Jesus ele vai tirar, para salvar aquele que nele espera. Então o maior anseio do nosso coração tem que ser nos encontrar com o nosso Deus. O maior anseio do nosso coração, nos esforçar para viver uma vida de santidade. Sabendo que Jesus vai buscar aqueles que esperam nele. E lá em Apocalipse também fala, aquele que está se santificando, se santifique ainda mais. Aquele que está pecando, continua pecando, não tem problema. Aí Jesus vai voltar e aí vai ser tarde demais. Deixa eu só pegar mais um versículo aqui. Aleluia! Glória a Deus. Tem crente acordado aí? Tem crente aguardando a volta de Jesus aí? Glória a Deus. Melhor nós ouvirmos uma palavra de exortação do que a gente ouvir uma palavra de bênção. Bênção, Deus tem bênção para nós, mas nós temos que estar atentos em todo o tempo. Apocalipse 22, 10 e 11. O Senhor diz assim, aqui Jesus falando para João, não cele a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está
próximo. Aí olha o que ele fala. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, se você está se esforçando para viver uma vida santa, se esforce ainda mais. Aquele que está levando uma vida de qualquer jeito, o dia dele vai chegar também. Aí Jesus fala no 12. Eis que venho sem demora. Lá atrás ele falou que o tempo está próximo. É que ele fala, eis que venho sem demora. Por isso que em todo tempo nós temos que estar atento. Nós temos que estar sóbrio e vigilante. Porque o tempo está próximo. A vinda de Jesus é iminente. Qualquer momento pode acontecer. Assim como Jesus falou aqui. Aquele que está santificando, continue se santificando ainda mais. E como ele fala, né, aquele que está praticando a injustiça, o imundo continue a ser imundo. O injusto continue a fazer injustiça. Porque esse um não está nem aí. Ou seja, como diz o dele está esperando. Porque quem tem temor a Deus, a pessoa vai se esforçar para estar preocupada se ela está agradando a Deus ou não. Agora, aquele que não está nem aí, como nós vimos lá, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Eis que venho sem demora. E lá no 10 ele falou, o tempo está próximo. Tanto o tempo está próximo para Jesus voltar, como nós podemos morrer a qualquer momento. Então, nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito. Nós não podemos ser aquele crente relaxado, ser aquele crente morno que fala aqui também em Apocalipse, lá no capítulo 3. Mas nós temos que nos esforçar em viver uma vida santa, conforme Jesus falou. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Vamos nos colocar de pé, meus amados? Vamos nos colocar de pé? Essa é uma palavra do Senhor para nos alertar. Para nos alertar porque nós estamos nos aproximando do tempo do fim. E Jesus, ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 1, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Deus não quer que ninguém se perca, mas se o homem não quiser a salvação de Deus, infelizmente, o nome dele não estará escrito no livro da vida, e infelizmente, conforme nós vimos, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso o dia se chama hoje. Não importa aquilo que foi feito no passado, não importa o quanto que errou, o importante é arrepender-se. Aqui no comecinho de Apocalipse, que Jesus mais fala para aquele povo daquela igreja, veja de onde você caiu, arrependa e volta. O importante é reconhecer que errou, reconhecer que pecou, reconhecer que caiu, Senhor, me perdoa e voltar para o caminho do Senhor, porque é isso que é importante. Deus, ele quer um coração quebrantado. Deus, ele quer que a gente rasgue o coração na presença dele, porque ele quer salvar a todos. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então, você que está aqui essa noite, se você tem, assim como Jesus falou aqui, se você tem sido justo, se você tem vivido uma vida justa, se você tem praticado a justiça, se você tem se esforçado em se santificar, se santifique ainda mais. Continue nessa prática. Continue buscando, continue se enchendo. Lembrando que Jesus vai buscar uma noiva que tem azeite de sobra na lamparina. Jesus vai buscar um povo que se consagra. Jesus vai buscar um povo que anseia pela volta dele. Agora, esse outro grupo que ele falou aqui. Aquele que está na prática da injustiça, aquele que está na imundícia, continue na imundícia. Só que ainda é tempo. Ainda há tempo de pedir perdão. Ainda é tempo de reconciliar com o Senhor. Então, a palavra de Deus para nós essa noite. Se você está vivendo na justiça, se você está se esforçando para buscar o Senhor, se você está vivendo na prática de querer mais a Deus, continue buscando mais. E aquele que está nesse outro grupinho aqui, hoje é noite de conserto. É noite de você se entregar. É noite de você pedir perdão para Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu tenho vivido uma vida de qualquer jeito, eu não tenho me atentado para a tua palavra, eu não tenho me esforçado. Eu tenho dado mais ouvido para o mundo do que ouvido para a tua palavra.
Então, meus amados, hoje é noite de você verdadeiramente entregar a tua vida para Jesus. Saber que sem Jesus ninguém vai entrar no reino de Deus. E quem não entrar no reino de Deus vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E lá é queimar e arder para todo sempre e não tem mais retorno. Por isso que a palavra diz: busque o Senhor no dia que se chama hoje. Busque o Senhor no dia que se chama hoje. Hoje é noite de reconciliar com o Senhor. Peça perdão. Senhor, eu não tenho sido aquele crente que o Senhor gostaria que eu fosse. Pai, eu não tenho sido aquele esposo que a tua palavra fala aqui para eu ser. Deus, eu não tenho sido aquela esposa que a tua palavra fala que eu tenho que ser. Tudo isso é pecado. Senhor, eu não tenho te buscado com tanta intensidade quanto eu deveria te buscar. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de entrega, hoje é noite de renúncia. Renuncie tudo aquilo que te afasta de Deus e abrace as promessas do Senhor que te aproxime de Deus. Abre o teu coração diante do Senhor. Vamos estar cantando essa canção, enquanto isso, vai falando com Deus. Eu não posso tomar decisão por você. O que eu posso falar é falar o que está na palavra de Deus. E aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração. Que o Espírito Santo venha como uma água viva, lavando o teu coração, lavando todo o teu ser. Para que você possa verdadeiramente nascer da água e do Espírito. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas a cada manhã. Oh, Senhor. O Senhor, Pai, é aquele que encharca, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, limpa, Pai, a Tua palavra transforma, Senhor. E foi trazido, Senhor, para a Tua igreja nessa noite, Pai, como temos o costume de falar na linguagem de hoje. Muito obrigada, Papai, porque o Teu Santo Espírito, Senhor, é aquele que toca os corações. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, Pai, corrige, Senhor. O Senhor exorta, Senhor. Mas o filho que o Senhor ama, Pai. E aqui, Pai, tem filhas amadas Tua. Aqui tem filhos amados do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, toca nessa noite, Pai. Toca nessa noite. Lu, em nome de Jesus, continue tocando. Cantando para a chuva do Senhor vir, como estava descendo, como já desceu nessa noite. O Senhor começou a fazer grandes coisas desde o início desse culto. Eu tinha cantado esse cântico hoje, cantarolando meio sozinha lá em casa, meio sem saber, mas eu atendi um agricultor hoje, um amigo do pastor Trovati, e ele estava comentando sobre a necessidade da chuva no momento. E ele, Carmen, é um agricultor bem forte. Ele falou assim, já tem aí umas 5 safras que o povo tem passado grande perrengue. E é um cristão católico, tem bastante entendimento, mas nós sabemos que é somente o nome de Jesus. E eu falei para ele, mais tarde eu vou estar conversando com o papai a esse respeito. E eu já falei com Deus a esse respeito, colocando em oração antes de subir hoje. Mas é bom como igreja, é bom a igreja prostrada, é bom a igreja unida, porque ela é mais forte. E nós sabemos que depois de uma palavra onde o Espírito Santo nos toca, nos levantando, nos dando a oportunidade de estar nos rendendo, nos dando a oportunidade de estar confessando os nossos pecados, onde nós falhamos. Ainda essa semana, a pastora Raquel, acho que foi no início da semana,
no estudo da manhã, ela fez a colocação do Salmo 34:8. É uma porção da palavra que eu amo essa porção. Que o salmista ele fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Nós só vamos provar aquilo que nós vamos lá para tocar e experimentar mesmo. E nós só vamos saber se é bom quando nós estamos sentados. E nós temos cantado aqui neste lugar que a mesa está pronta. E o Senhor, Ele tem essa mesa preparada aqui. E nós sabemos disso. E nós precisamos provar. E saber o quanto o Senhor é bom. E nessa mesma porção da palavra, Ele fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado todo homem que nele se refugia. Bem-aventurado, bem feliz, bem realizado. É aquele que, como a pastora Edmar falou aqui, quando está passando por um câncer, ou quando está lá dentro da cova, mas está exaltando, sabe quem é Deus e sabe em quem confia. Bem sei eu em quem eu tenho crido. E assim o Senhor espera que a igreja se rende a Ele. Dessa forma. Amém, igreja? O Senhor já levantou você como um homem bem feliz, como uma mulher bem feliz e bem realizada. E Ele já deu para nós, porque a vitória de Jesus na cruz, a ressurreição de vida em cima da morte foi para mim, foi para você, para nós termos essa vida e vida com abundância. Vida com abundância. E a abundância, ainda específico falando de mim, que vivo 20 e poucos anos, todos os dias, experimentando o melhor de Deus, quando a medicina fala ao contrário. Isso é vida e abundância. Vida e abundância é você colocar, como o salmista fala, de manhã eu apresento a minha oração ao Senhor e eu fico esperando, porque eu creio. Quem é o Senhor da resposta? Eu sei quem opera. Eu sei quem dá vida, eu sei quem dá sopro, eu sei quem levanta, eu sei quem fortalece. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele exortou sim. Mas como diz a pastora Raquel, o Senhor gosta de dar bênção sim. E assim, seja essa bênção do Senhor essa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa vida, o nosso compromisso com o Senhor neste lugar. Olha o que o Senhor confiou às nossas vidas neste lugar. Olha os 4 cantos deste lugar. O Senhor tem me colocado muito temor ao meu coração nesses últimos dias em relação a este lugar. É uma impressão assim que quanto menos você sente que está o cheiro, está vindo o avivamento. Está o tempo do Senhor, Ele está falando, Ele está gritando, Ele está ansiando para que eu e você se levante com um só propósito. Em nome de Jesus. Amém? Nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Nós te damos graças, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor diz que quando nós confessamos o pecado, o Senhor já não se lembra mais dele. Oh, Senhor, mas também, Senhor, nós sabemos que errar pode ser, Pai, humano, mas persistir
no pecado, no erro, nós sabemos que é diabólico. Então, em nome de Jesus, Pai, nos levanta, Pai, como uma igreja forte, Senhor, como um ministério forte, Senhor, num só propósito, Senhor, a ter, Senhor, em Ti as vestes limpas, Senhor, e comprometidos, Pai, com a Tua palavra e com o Teu ide, Senhor. Abençoa cada um, Pai, neste lugar, Senhor, com paz, Pai, com alegria, com cura, Senhor, com provisão, Senhor, e com uma vida, Pai, espiritual abundante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Vamos clamar ao Senhor, porque nós sabemos que, segundo as pesquisas, já foi colocado aqui hoje pela pastora Raquel, pelo pastor Edmar, das probabilidades, das provisões para o ano de 2025. Mas nós sabemos que, se a agricultura também vai bem, muitas coisas também melhoram, vai bem. E nós queremos também, hoje o Senhor já escancarou as janelas do céu, as comportas do céu sobre este lugar, já derramou o pó de ouro, o precioso ouro, sobre as nossas mãos. Mas abre a tua boca e pede para o Senhor que Ele faça chuva descer sobre a nossa terra, sobre a terra do Paraná, sobre onde precisa. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por Ti, Pai, que venha a porção certa, Senhor, a medida certa, Senhor, para essa próxima safra, Pai. Nós Te pedimos, Pai, como igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E olha aqui, Satanás, todos os teus feitos, toda palavra lançada ao contrário, de tempo de sequidão, que não tem jeito, que está tudo destruído e que o Brasil é isso, nós cancelamos toda essa palavra, todos os teus feitos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E pedimos, Pai, opera, Senhor, o Teu milagre, Senhor, aquilo, Pai, que só o Senhor sabe fazer com excelência, Pai. Nós aguardamos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Por isso nós apresentamos essa oração ao Senhor e aguardamos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus esteja guardando a tua ida para casa, a tua volta para casa, esteja tomando a direção em nome de Jesus e abençoando a tua vida grandemente em nome de Jesus. Dá a melhor salva de palmas aí para o Senhor e abraça umas 500 pessoas aí.